no seu televisor, a TV Galega. Na TV Galega, o Mesa de Bar. E na Mesa de Bar, João Carlos von Oendorf. João Carlos, você sabe que o Lazinho, que foi uma figura que nós precisávamos até fazer uma homenagem maior para ele, né? Não tem nenhuma rua de uma obra de grande significado aí que tenha recebido o nome dele, né? O Lazinho, eu conheci ele quando ele foi jogar futebol em Curitiba, no Palestra Itália. E depois ele foi me buscar, ele que me trouxe para Blumenau. Então, tudo que eu tenho aqui em Blumenau eu devo a ele, porque ele foi eu que me trouxe. Mas você conheceu ele bem antes dele ter entrado na política, coisa toda, né? Bom, o Pimpão, eu vivi, né? Comecei. Meu pai era amigo de José Ferreira da Silva. Na quarta-feira de cinzas de 1965, eu fui trabalhar na então Biblioteca Pública, fiquei 7 anos com ele, um ano de serviço do Exército, até ele falecer. De moleque de ginásio. Esse também tem uma ruazinha ali com o nome dele, sim, né? Agora fecharam até para o trânsito. Me formei em Direito, aí eu fui seguir meus caminhos, meus passos. Mas o Lazinho, assim, eu tenho referência do Lazinho, porque o Lazinho começou a vida como assim, office boy. Como office boy do jornal Cidade de Blumenau, né? Lá com 14 anos, com aquele Balsini. Meu pai era diretor do jornal e o Lazinho começou lá. Depois também tocou a vida dele. O Lazinho veio, conheci depois o Lazinho como prefeito, né? Assim, eu estava na prefeitura, o Lazinho veio. O Dalírio e eu fomos os primeiros agraciados com bolsa de estudo da prefeitura como funcionários na FURB. Né? O Dalírio e eu fomos conversar com o Lazinho, senão o setor não podia ajudar. E aí ele pagou 65% da mensalidade para o Dalírio e para mim, um ano. Aí depois, mais gente também veio, e aí dali para frente a prefeitura fez um convênio, consolidou pagar aos funcionários bolsa de estudo para quem fazia faculdade. O Lazinho, assim, dentro de Blumenau, né, assim, não tinha o perfil do blumenauense, né, assim, tamanho, pelos laços, até porque ele era PSD, Blumenau era mais o DN, né, assim, mas o Lazinho buscou seu espaço, teve seu espaço, e eu sempre me dei bem com o Lazinho, embora quem me inscreveu no partido foi o Maneca Piranha, né? O Manuel Vitor Piranha, né? Porque o Piranha era cliente do escritório, e aí vinha lá com os problemas dele, porque os problemas dele eram de todo mundo, porque ele levava e resolvia, né? E aí eu disse, você não quer se inscrever no partido e tal? Eu disse, vou trazer uma ficha. Aí ele trouxe a ficha e me inscreveu no partido. Tá. Entrei no MDB. Comunista. E o Maneca era já isso, o Maneca não era Lazinho, era já isso. Mas, enfim, assim, o Lazinho soube aproveitar as oportunidades que teve. Né? E quando o Lazinho se elegeu prefeito, o único vereador era o Piranha, né? Sim, né? Não tinha, né? O Lazinho se elegeu, né, por umas circunstâncias assim, que aconteceu, e o Lazinho teve, né? Já foi a prefeito. Não sei se é verdade que me disseram que ele levantou. Eu estava na Alemanha, né? Quando ele se fez político aqui, e que ele fez reviver os clubes de cacetinho, que ele procurou os clubes de cacetinho. Também, né? Aí conquistou os alemães, né? Porque ele era Vieira. Assim, os alemães estão meio abandonados, né? A primeira coisa que a gente vê no município que acontece, Pimpão, é quando a sociedade periférica está afastada. Né? Assim, Blumenau teve um período, em 61, Ferreira veio para cá. Né? Assim, o Ferreira voltou do Paraná e veio para cá. Acertada com a Sociedade dos Amigos de Blumenau, que existia, e assim, foi criada para o centenário. O presidente foi Frei Ernesto e aquilo continuou. Em 61, convidaram o Ferreira para voltar. Ele disse assim, eu volto, mas eu não volto para ficar, porque
Com Ferreira sempre teve uma situação, uma encrenca não resolvida. Né? Uma encrenca não resolvida. Ele era integralista no princípio? Ele foi integralista, ele era candidato à época a deputado federal, né? E aí, quando deu a intervenção no Estado, e ele foi convidado pelo Nereu para ser prefeito. Por quê? Porque o Nereu ia comprar uma briga e era alguém que ele tinha, né? Sim. Aí o Ferreira foi. E aí alguns não gostaram muito disso, né? Alguns não gostavam, tinha assim, né? Algum senão. E aí o Ferreira, quando veio, disse, olha, eu volto, né? Mas eu quero, assim, não vou, volto para daqui a pouco, muda o prefeito me tira. Aí o senhor Ferreira ganhava um salário, não era funcionário da prefeitura, da Sociedade dos Amigos de Blumenau, para ser diretor da biblioteca. E quando o Zadroine assumiu, foi 4 anos de briga. Com ele? Ali não tinha jeito, né? Ali não tinha, tanto que o Ferreira era vereador, aí tinha que definir se ia ficar na biblioteca ou se era vereador, porque não tinha. Assim, foi assim 4 anos, aí quando o Lazinho voltou e tranquilizou. Tanto que a fundação se criou depois. Antes não dava porque ali era uma briga diária. Né? Uma briga diária. Assim, e essa briga redundava em não ter dinheiro. Assim, a primeira coisa que tu faz é não dar dinheiro para a instituição. Né? Então aquilo não. Assim, chamou de amigo. Então a gente tinha assim um ditado: cultura se faz sem dinheiro, com dinheiro se faz mecenato, né? Então não tem. Assim, e aí a coisa, Pipão, assim, quando ele faleceu, não tinha quem seguisse, quem desse sequência. E aquilo não é assim, escolhe fulano. Isso vem naturalmente, né? Isso vem naturalmente. A Sueli estava começando, gostava, né? Ela foi convidada, né? Está lá até hoje, né? Concordou, né? Concordou e para aquecer, ainda foi dito para ela, enquanto o Renato for prefeito, se tu não gostar, tu volta para a escola. Não tem problema nenhum, né? E depois, gostou. Só que agora também já fala em aposentar, já faz 40 anos. Ela acho que se aposentou, mas continua, né? Não, já aposentou, mas aposentar de vez, né? Assim, parar. Ela adora aquilo lá que ela adora. Não, aquilo é a vida. Não tem, o problema é que mofo. Não, assim, mas o Pão, tu fosse, tu tivesse lá, né? Eu era presidente da fundação e tu estivesse na cultura. A última obra que se fez foi em 83. Depois da enchente. Né? Na época nós tínhamos arrumado dinheiro com a Souza Cruz, eles iam pagar metade de um prédio, já estava feito. Aí mudou o governo, mudou tudo, a coisa não andou, deu uma enchente, aí o pessoal do Manaus se cotizou e fez aquele prédio. Faz 40 anos. É que a cultura geralmente é o raspa do tacho. Né? A raspa do tacho. Infelizmente, né? Mas é. O Blumenau tem um compromisso maior do que com a sua cidade. Nós somos a origem de 40 municípios. Pois é. Né? A história está aqui. Né? Assim, esse é um problema. Não é dizer assim, todos os municípios saíram daqui. A história primeira é daqui. Né? Quando tu fala de qualquer um que está fora, começou aqui. Então, assim, isso tem que ser preservado. Né? Então, assim, não há... Assim, são 40 anos que a cultura parou. Né? Então, assim, no nosso tempo, eu fui presidente da fundação, eu fui conversar com os ex-prefeitos e familiares. Acho que cada prefeito merece um busto em Blumenau. Né? Merece uma lembrança. Né? O Ercílio Deck fez o busto dele em vida. O Ferreira fez o busto dele em vida. Está lá, guardado na biblioteca. Aí nós fizemos o busto, fui conversar com o seu Charada, aí foi feito o busto do Alves Charada, que está ali na esquina, já atropelaram uma vez, né? Mas enfim, está ali o busto. Do Antônio Cândido Figueiredo, que foi prefeito, pai do Caetano, foi feito o busto também, está lá ainda em gesso. Não foi feito em bronze? Não, é que a esposa era viva na época e não queria. Não é? Não, porque eles eram meio parentes com o Vitor Conda, e ela vivenciou quando laçaram o Vitor Conda na praça e jogaram no rio. Então, ela não admitia que fizesse isso com o marido. Né? Então, não, porque vamos fazer na mesma política. Não, então não dá. Aí o Caetano disse, vou fazer o busto, ele e o irmão, né? Vamos lá fazer o busto e ficou lá. Foi conversado com outras pessoas que não quiseram. Né? Assim,
é uma forma, assim, ou faz uma grande praça, bota de busto, enfim. Pô, em Budapeste tem lá uma enorme praça com os reis, não, mas assim, porque senão se perde a história, né? Então, assim, por pior que seja, durante 2 ou 4 anos ele governou a cidade e escolheram ele, né? Então, assim, eu acho que isso a gente precisa respeitar, né? Então, assim, senão ele não pode apagar a história. Com esse compromisso que nós temos, né, para consertar a questão da cultura, nós também encerramos o nosso terceiro bloco do nosso programa de hoje e vamos para os nossos comerciais enquanto nós tomamos o nosso vinho, o Tanat.